Gente, parecia que o fator Maracanã, o fator jogar em casa não pesaria favorável ao Flamengo, mas acabou que os caras conseguiram, nem que seja no finalzinho. Vamos comentar desse jogo que foi bem complicadinho pro Flamengo. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal, o Flamengo de Filipe Luiz, ele vem a campo dessa forma aqui. Você já sabe, eu não torço pro time, mas eu tô aqui pra comentar, então vê se você concorda comigo. O que a gente tem aqui inicialmente? A gente tem algumas novidades, como por exemplo, a ausência de Emerson Royal, que havia sido titular contra o Palmeiras na vitória do Flamengo, e aqui dá espaço ao Varela. No mais, o que a gente tem? A gente tem Carrascal no lugar de Samuel Lino, e aqui é um baita de um acerto do Filipe Luiz. Esse jogo, eu acho que ele tinha tudo pra ser muito mais fácil do que foi. Eu acho que a expectativa, por mais que seja Libertadores e semifinal, eu acho que boa parte do pessoal imaginava que fosse ser mais tranquilo, mas se não foi, pelo menos houve muitos acertos, e o Carrascal é um deles. E o que acontece é o seguinte, cara, o Samuel Lino, ele vem como uma compra muito cara, ele é até hoje o jogador mais caro que está aqui no Brasil, e ele perde a titularidade. E é engraçado porque no último jogo, no meu vídeo, eu cheguei a falar que por mais que ele não esteja bem, pelo menos até então, até aquele jogo, ele era titular. Hoje, eu acho que de forma muito acertada, o Filipe Luiz coloca ele no banco, apesar dele estar 100% disponível, não tem lesão, não tem nada, coloca para jogo o Carrascal, e aí dessa forma vinha o Flamengo para jogar no Maracanã contra o Racing. Cara, o que acontece? O Racing, todo mundo sabe que não é um time tão bom quanto o Flamengo, mas é aquilo, cara, é um time cascudo, Libertadores, time argentino, semifinal. O Flamengo, apesar de ser esse time que aqui na América Latina, principalmente, nada de braçada em orçamento, ele não tem tido tanta facilidade assim na Libertadores, não. Se você parar pra pensar, no último jogo, na última fase, o Flamengo foi conseguir a classificação nos pênaltis. Então, assim, até tinha ganhado aqui em território brasileiro por um gol só de vantagem, 2-1, só que lá, numa falha do Rossi, que depois acabou sendo o herói nos pênaltis, mas numa falha no tempo normal, o Flamengo vai pros pênaltis. Então, assim, é um time que é muito mais caro, que é muito mais qualificado, mas que não tinha conseguido ser tão soberano em campo assim. E dessa forma, com esse histórico, o jogo começa, o que a gente tem aos 15 minutos, com o Carrascal chutando a primeira oportunidade do Flamengo. Cara, aqui era, obviamente, o jogo pro Flamengo tentar garantir a coisa, até porque jogar na Argentina, principalmente no estádio deles lá, é bem complicado. Só que assim, aos 15 minutos teve a primeira finalização. Foi um jogo que desde o começo, pelo menos eu achei que não foi nada fácil. Eu achei que a partida estava muito aberta, e na verdade eu acho que nesse caso aqui nem é eu achei, todo mundo viu, de fato estava bem aberto. Assim, o Flamengo, ele desde o comecinho, ele tinha muito mais posse de bola, até porque estava em casa, mas ele não conseguia finalizar tanto assim. Quando finalizava, nem levava tanto perigo, e aí do outro lado, o Racing via o Flamengo ficar com a bola, permitia, eu acho que não é nem permitia, é tipo assim, mano, a gente tá confortável, até porque a gente sabe que não conseguiria eles ficar. Então assim, o Racing ficava pouco, mas quando ficava, tentava alguma coisa, conseguia chegar com um certo perigo. Aqui, Carrascal chuta, e aos 15 minutos e 30, o Flamengo tem ali talvez a sua primeira finalização com um pouquinho de perigo, nem tanto. Até então, o goleiro aqui do Racing, ele não tinha que trabalhar de nenhuma forma. Eu embolei aqui no tinha e teve, enfim, até então ele tava meio que passando batido, tava com o uniforme limpo, tava suave. Era um jogo que o Flamengo ficava com a bola, mas não levava tanto perigo assim. E aí depois, árbitro quadrado. Completamente aleatório. Eu sei lá porquê, mas o árbitro tava cheio de coisa aqui pra marcar, e aí ele tava completamente quadrado aqui, ele que chegou a atrapalhar passe, tava toda hora meio mal colocado dentro de campo. Aí eu vi gente zoando, falando que isso aqui é um colete, porque o jogo é no Rio de Janeiro. Vagabundo é foda. O que acontece, cara? Depois, o que a gente tem é o Racing chegando, e aqui o Rossi tendo que fazer a possível melhor defesa do primeiro tempo. Cara, é aquilo que eu falei, era um jogo mais aberto do que o orçamento de cada time indicava que seria. O Racing, ele tinha muito pouco a bola, ele tinha pouquíssimas oportunidades, mas quando teve aqui, por exemplo, levou muito mais perigo. Então é aquele tipo de time argentino que, se você não ficar esperto, ele te pega na curva. Aqui o Rossi foi bem, e o Rossi é uma parada, o Rossi, na verdade os goleiros hoje, porque o goleiro do Racing também foi muito bem, inclusive no lance do gol ele faz uma baita numa defesa, e aí dá azar na sequência. Mas o Rossi aqui é uma questão, porque como eu falei na última fase, cara, no tempo regulamentar, no tempo normal, ele foi bem mal. O gol que ele leva é um gol que, cara, não era pra ter levado. Aqui ele vai bem, faz uma boa defesa. Depois o que a gente vai ter, o final já do primeiro tempo. Um jogo com poucas chances. Um jogo que, em posse de bola, números trazidos lá da Flash Score, 71% pro Flamengo. Então assim, cara,
Era o esperado acontecendo, pelo menos em posse de bola. O Flamengo ele era completamente soberano em posse de bola, mas em finalizações, porque posse de bola não quer dizer muita coisa, 8-4. Então era praticamente o dobro, praticamente não, exatamente o dobro. E aí finalizações no gol mesmo, 3-1 pro Flamengo. O Flamengo até finalizou mais, mas como eu falei, eu acho que a que teve maior perigo foi essa aqui da defesa do Rossi. Então era um primeiro tempo muito complicado ali e tal. A Libertadores e assim, terminou o primeiro tempo aquele clima de meu Deus do céu, já tá meio que metade do jogo já foi. E até então o Flamengo não tinha conseguido aproveitar a vantagem de jogar em casa e todo mundo sabe que jogar fora o jogo da decisão com placar 0-0 é bem complicado. Com essa pressão, o time do Filipe Luís veio pro segundo tempo da mesma forma, nenhuma alteração, BH ainda no banco, Samuel Lino ainda no banco, todo mundo do mesmo jeito que começou a partida. E aí o Arrascaeta, ele faz esse chute aqui que começa a exigir a defesa do goleiro do Racing aos 58 e 48 segundos. Cara, o Flamengo ele volta tentando atacar, mas não conseguindo nada muito incrível, até que depois desse lance, o Filipe Luís começa a fazer as trocas. Então aí vai entrar aos poucos Ayrton Lucas, Samuel Lino e não vai sair o Carrascal. E aqui é uma parada muito louca porque ele tira Pedro, ele que é Filipe Luís, acerto dele, ele tira Pedro e Arrascaeta. E quando apareceu o Samuel Lino na beirada do campo para entrar, tudo indicava que sairia provavelmente o Carrascal, até porque é a mesma posição ali, só que eu acho que ele acerta, e é claro que é fácil falar isso agora que o jogo já terminou e o gol da vitória é do Carrascal, mas eu já achava desde então, porque pra mim o Carrascal já vinha sendo o melhor jogador em campo. Ele tava meio leve, ele era quem mais criava, quem mais achava oportunidades. O Rafinha, ex-lateral do Flamengo, comentando pela GTV, que inclusive fez uma boa transmissão, tá? Boa mesmo. Essa parada de poder ver o jogo no YouTube, eu sei que tô fugindo um pouco aqui do assunto, mas assim, eu gosto bastante. E aí, é claro, eu sou suspeito a falar porque, né, o YouTube aqui é a minha casa, mas, pô, é muito mais prático do que ter que ficar abrindo o site e tal, pagando assinatura, meu Deus do céu, bendito seja o YouTube. Enfim, entra o Samuel Lino, entra a galera e não sai o Carrascal. Ele tira os caras que mais tem número no ano, que é o caso do Pedro, que é o caso da Arrascaeta, e ele acerta. Eu acho que é uma substituição arriscada, porque a substituição normal seria o Carrascal, principalmente porque o Carrascal ele nem é um titular absoluto. Ele é um cara que ele joga hoje titular, mas o último jogo contra o Palmeiras não tinha jogado. Em contraponto a isso, o Pedro tem feito excelentes partidas e o Arrascaeta vive o provável melhor ano dele no Flamengo. Mesmo assim, o Filipe Luís lê ali a partida e acha por bem tirar os dois e ele acerta bastante. Tanto é que a gente tem o Samuel Lino que entra e aos 77 ele tem essa enorme chance aqui que ele perde. Cara, o jogo tava encaminhando para ficar horroroso pro Samuel Lino, porque aqui ele se lamenta depois de perder, era uma baita de uma oportunidade, só que a verdade é que o goleiro fez uma grande de uma defesa. Só que assim, cara, a gente destacaria mais a defesa do goleiro se fosse o Arrascaeta chutando essa bola, se fosse o Pedro, se fosse qualquer um outro. Como é o Samuel Lino, que já tem uma cobrança em cima dele por resolver jogo, que ele não tem conseguido fazer isso, cara, aqui quando o goleiro pega, fica parecendo que não foi mérito do goleiro, o que foi, mas fica parecendo que foi demérito do Samuel Lino, que ganha uma bola dentro da área sozinho, é praticamente um pênalti com bola rolando e ele não faz o gol. Como eu falei, se você for ser justo, é mais mérito do goleiro do que demérito dele, mas como ele tá meio azarado, como ele tá meio zicado, como ele é muito caro e obviamente a cobrança tem a ver ali com o preço que foi pago, ele não faz o gol e teria tudo para reclamar em cima dele, então quando tava valendo, ele foi lá e desperdiçou. E aqui a gente começa a ver como que o Samuel Lino estava zicado. Por quê? Porque depois vem outra bola muito boa para ele, ele faz o gol. E aí ele faz o gol e comemora. Eu imagino que para ele era aquele típico gol para tirar a zica, para entregar um pouco da cobrança que se tem sobre ele, até porque esse tipo de gol numa semifinal de Libertadores é o tipo de gol que você espera de alguém que foi tão caro como ele foi, tá ligado? É o gol que tem peso 2, é um gol que é muito importante, é um gol que poderia colocar o Flamengo numa final de Libertadores. Só que aí ele tá tão zicado que estava impedido. Se eu não me engano, o passe aqui vem do Pulgar, que inclusive volta muito bem da lesão e tal. Cara, é um baita de um passe, mas assim, esse jogo é a prova de como o Samuel Lino tá zicado. E ele só não tá mais zicado ainda porque terminou ganhando. Porque se não tivesse sido esse o caso, teria ficado meio pegado pra ele. No momento que ele faz o gol, antes de ser anulado, eu até penso de bate-pronto, tipo, caramba, acabei de falar no último vídeo que tá faltando ele resolver jogo, ele resolveu agora.
mas acabou que não. Realmente tem uma zica, tem uma nhaca, tem alguma coisa acontecendo aí e ele não consegue fazer aquilo que se espera dele. Assim, gente, tem uma questão aqui que eu não levantei nos últimos vídeos, que é o seguinte: o Samuel Lino, durante algum tempo, ele chegou a jogar ali até de lateral. Então essa parada dele ser sempre atacante não é de sempre, tá ligado? E ele foi meio que elevado a essa posição. Agora, o que me faz pensar, eu falo assim porque eu não tenho certeza, até porque eu não acompanhava a carreira dele todos os jogos, pelo amor de Deus, eu não sou tão vagabundo assim, mas me faz pensar que, cara, ele nem sempre foi visto como atacante. Beleza, isso é fato, não é opinião. Uma opinião é, se pá, que ele tem exatamente um problema aí com essa conclusão de jogadas. Mas como eu falei, isso aqui é achismo, isso aqui não é afirmação. Enfim, o que é certeza é que se ele não fez aqui, se ele tava meio zicado, se ele tava com azar, Carrascal, acerto do Filipe Luiz, não teve nada disso. Cara, começa a jogada, e aqui eu tenho que ficar esperto com direitos autorais, mas o Carrascal, ele acha um passe maravilhoso pro Bruno Henrique, que tinha acabado de entrar, que sai cara a cara e perde o gol. E aí eu vou voltar pra cá pra gente evitar problema de direitos autorais, mas assim, o passe que ele dá é digno de Arrascaeta, é um passe de camisa 10, e o Carrascal não é exatamente camisa 10, mas ele tava tão bem hoje, a coisa tava funcionando tanto, e não à toa o Filipe Luiz não tira ele. A prova de que ele estava tão bem é esse passe aqui. Ele acerta um passe maravilhoso. E aí tem um comentário do Rafinha que tá ali na beira do campo, que o Rafinha chama atenção para o seguinte: cara, eu joguei muito tempo da minha vida com o Neuer, e caramba, que carteirada para começo de conversa. E ele conclui falando: cara, eu joguei com o Neuer e esse goleiro aqui me chama atenção, o goleiro do Racing, que saiu muito bem, que fechou o ângulo, e fechou não, né? Fechou, não tem I nessa palavra, que fechou o ângulo e faz o Bruno Henrique, que é muito bom jogador, perder esse gol. Era um baita de um passe que não aconteceria o gol, porque tem uma baita de uma defesa do goleiro, só que aí no azar do Racing e na sorte do Flamengo, a bola vai sobrar no pé do Carrascal, que chuta meio torto, a bola desvia e o zagueiro não consegue tirar e o Flamengo ganha. O Flamengo vence por 1-0 e aí a gente pode discutir o seguinte: o Flamengo já tá na final da Libertadores? Cara, sinceramente eu acho que não tem nada conquistado ainda não. É claro que pela vantagem, ele é favorito agora a chegar na final, pela vantagem, pelo time que tem, pelo futebol que apresenta muitas das vezes, mas a verdade é que hoje em específico, nesse jogo, o Flamengo nem foi tão soberano assim. Ele foi soberano em posse de bola, mas se você for ver, ele ficou meio ali capenga, meio brigando até boa parte do segundo tempo, tá ligado? É verdade que em determinado momento o Racing meio que deu uma cansada, começou a recuar cada vez mais, o que é normal porque é um time mais limitado e tá fora de casa. Mas assim, cara, na outra fase, como eu falei, na fase anterior dessa mesma Libertadores, o Flamengo também tinha ganhado de 2-1, ou seja, um gol de vantagem, e foi pros pênaltis. De um adversário que eu acho que é até mais fraco do que o Racing. Então o Racing eu acho que a gente pode até considerar como mais casca grossa do que era o Estudiantes. Então assim, cara, já tá na final o Flamengo? Não. Agora, é bom ganhar, nem que seja de 1-0? Isso com certeza. Eu acho que assim, o Carrascal, ele é, pra mim, com certeza o melhor em campo. Ele faz uma partida muito boa. Ele também que não é um jogador barato, até porque praticamente ninguém que o Flamengo compra é barato. O Flamengo tá rasgando dinheiro à torta e à direita. Mas enfim, ele faz valer o investimento. E aqui eu acho que a gente tem que elogiar muito o trabalho e as escolhas do Filipe Luiz hoje. Como eu falei, cara, tem substituição que é óbvia. Sei lá, um lateral cansou, você tira um lateral, coloca outro e tudo bem, isso é o arroz com feijão, é trocar 6 por meia dúzia. Mas aqui, como eu falei durante o vídeo, ele não tira o Carrascal, ele tira a Arrascaeta, ele tira o Pedro, ele assume ali uma parada, uma posição mais arriscada, ele tira jogadores que têm entregue mais do que ele, mas hoje a opção de manter o Carrascal é a opção correta. Enfim, a gente aguarda agora para ver o que vai ser no jogo de volta. E, cara, a gente aguarda também amanhã o Palmeiras. Dependendo de como for o jogo, eu posso fazer vídeo também, vou tentar aqui ficar de olho e tal. Se ficar 0-0, se for um jogo muito bunda, aí a gente deixa pra lá. Mas se for um jogo legal, eu farei vídeo sim. E aí, sendo bem sincero, como eu falei no começo, e se você reparar, tem uma cruz de malta aqui, cara, pra mim o ideal é o Palmeiras ir pra final. Se o Flamengo for classificar, eu quero uma reedição da final de 2021, porque eu não respeito, eu não confio muito na LDU, não. E aí é aquilo, eu tenho certeza que o Palmeiras ganharia do Flamengo se fosse para a final da Libertadores? Certeza nenhuma. Mas eu ponho muito mais fé no Palmeiras do Abel do que na LDU. E falando em Palmeiras e Flamengo, acabamos de ter um jogo deles dois e deu o Flamengo. Mas aí na final da Libertadores, se Deus quiser,
a coisa vai ser diferente. Um comentário aqui interessante, tá? A gente pode estar caminhando para mais uma final 100% brasileira. É claro que, por enquanto, apesar da vitória do Flamengo, a gente não tem nem o Flamengo classificado e ainda nem aconteceu o primeiro jogo do Palmeiras. Mas, cara, eu acho que o Palmeiras é favorito amanhã contra a LDU. E aí a gente pode ir para mais uma final 100% brasileira, o que significaria dizer que a gente vai ter mais um brasileiro ganhando a Libertadores, o que significaria dizer que a gente vai empatar com a Argentina em títulos de Libertadores. Cara, durante muito tempo, isso pareceu quase que impossível. A Argentina, ela estava muito na nossa frente. Eu me lembro, e se você tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar que a impressão que a gente tinha de conquistar a Libertadores, quando se falava de time brasileiro, é que, pelo menos para mim, a Libertadores parecia um bagulho muito mais inalcançável do que parece hoje. Principalmente porque, assim, sei lá, qualquer argentino, qualquer gringo maior lá fora, parecia mais difícil antes do que agora. Eles estavam muito na nossa frente, e aí, conforme o Brasil foi melhorando, e assim, a gente pode ter muito problema, o nosso futebol, querendo ou não, ele vem progredindo, tá ligado? O fato da gente ter um Flamengo, um Palmeiras, times tão ricos assim, já mostra como que a gente tá melhor, fizeram a gente chegar nessa realidade de hoje, que se a gente tiver mais uma final 100% brasileira, a gente pode finalmente, depois de muito tempo, depois de parecer quase que impossível, igualar os títulos de times brasileiros versus times argentinos. E aí, se Deus quiser, vai ser o Palmeiras. E aí, se não for, sendo o Palmeiras, sendo o Flamengo, cara, de qualquer forma, a gente vai ter o primeiro time brasileiro com 4 títulos. A gente tem um monte empatado em 3 e vai ser uma final de Libertadores com gosto diferente. Cara, tá se encaminhando. E seria o ideal, quando a gente fala de jogo grande, um Palmeiras e Flamengo enorme na Libertadores, porque qualquer final de Libertadores é muito grande, seria uma reedição daquela final do Andrés, tá ligado? E agora com o Andrés no Palmeiras, e meu Deus do céu, sabe lá Deus que não pode acontecer, assim, então, é grande por ser final de Libertadores, e fica maior ainda porque já teve uma final exatamente dessa recente, tem essa parada de quem vai ganhar a primeira vez 4 Libertadores, mano, tá caminhando pra rolar um jogo enorme, um jogo muito interessante, e vai ser legal de acontecer. E aí, se Deus quiser, o Abel vai ganhar em nome de Jesus. Enfim, eu sou o Josão, muito obrigado por assistir. A gente volta muito em breve aí, talvez amanhã com o Palmeiras. E se não, a gente volta no final de semana. É nóis, valeu. Se inscreve aqui se você ainda não conhece esse canal. Se inscreve aí, valeu, valeu.